Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems. Olá! Dando sequência ao nosso debate do podcast Health da MIT Technology Review Brasil sobre transformação digital na saúde, iremos agora expor os principais desafios, mas também propor soluções para a discussão sobre interoperabilidade de dados no Brasil. Temos hoje a Tereza Saqueda, diretora de saúde da InterSystems, e a Isadora Campos, conselheira e consultora na área de saúde. Primeira pergunta, em 2022 foi feito um levantamento qualitativo do grupo de trabalho da Comissão de Saúde do IBGC. Conte um pouquinho sobre esse trabalho, quais foram os principais desafios mapeados nesse modelo em curso no Brasil. Isadora, você estava desde o início, né? Eu acabei entrando mais tardiamente, eu sou membro da Comissão de Saúde a partir de 2023. Acho que você podia contar para a gente como é que foi esse processo desde o início, como surgiu a ideia, falar quem são os membros, além de nós duas desse grupo de trabalho. Tá ótimo. Bom, eu preciso só dar um passo para trás aqui para falar sobre o que é esse grupo de trabalho, né? O IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é um órgão que se propõe a estudar a governança corporativa no Brasil, a divulgar as melhores práticas sobre governança no Brasil. E o IBGC tem algumas comissões temáticas que tratam de assuntos transversais à governança. No caso da saúde, porque é um setor bastante específico, existe uma comissão temática que estuda o setor especificamente. Dentro dessa comissão, a gente trata de assuntos que são relevantes para o setor, que são importantes para o setor, são assuntos quentes, e a gente tem ali representantes do setor como um todo. Em 2022, o que a gente viu é que um assunto relacionado à governança, que seria um assunto bastante importante para a saúde, é justamente a governança de dados. E aí, um grupo de pessoas resolve estudar dentro da comissão de saúde, mas apartado, né, em horas não da comissão, a gente resolve estudar, então, o tema governança de dados, e aí a gente começa a explorar um pouco o tema governança de dados mesmo, que depois chega, então, na interoperabilidade. Quem traz esse tema é a coordenadora do grupo de trabalho, que é a Ana Lin. Ela é uma pessoa que tem uma história em tecnologia e trabalhou na saúde também. Ela propõe esse tema e algumas pessoas se interessam por ele. Então, Eliana Herzog, eu, Isadora, Paulo Cardoso, Ricardo Lamenza e, mais recentemente, Tereza Saqueda, a gente compõe esse grupo de trabalho. E quais foram os desafios aí que vocês conseguiram mapear nesse trabalho todo? A gente, quando fala sobre governança de dados, num primeiro momento a gente queria entender do que se trata. O que é governança de dados? Para que serve? Quem já pratica? Quem não pratica? O que se faz? E a gente foi estudar o que se faz em governança de dados no mundo todo. Então, não só aqui no Brasil, mas existe algum governo que já implementou a governança de dados para a saúde pública? Existe iniciativa privada? Então, a gente começou a mapear um pouco esse assunto no mundo e traz aqui para o Brasil. Aí vai entender um pouco daquilo que já se fez sobre governança de dados em outros setores, né? O que já se fez no movimento do Open Health, o que está sendo feito no Open Insurance. A gente vai entender um pouquinho como é que está esse assunto para, então, poder produzir o nosso material. Então, começou sem a gente ter um rumo muito claro, e isso foi se dando ao longo do trabalho, a partir daquilo que a gente foi aprendendo com a nossa investigação. E nesse contexto, acho que é interessante mencionar o estudo de caso lá da Dinamarca, né, que se destaca muito. A gente sabe que nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, isso está muito avançado, assim como em outros países da Europa, mas, em particular, o caso da Dinamarca é muito interessante, que foi escrito mais em detalhes. E também esse aprendizado com o Open Banking, com o Open Finance, Open Insurance, como a Isadora colocou, ele serve para a gente como um balizador, né? Que aprendizado a gente pode tirar, apesar, né, das diferenças que a gente sabe que são várias, né?
entre o setor financeiro e o setor de saúde, né? O que a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui sobre a variedade, a complexidade dos dados de saúde, que são muito diferentes do setor financeiro, que, na verdade, eu até recentemente fui corrigida. No setor financeiro não é só transação, mas a base é transação, é dinheiro daqui e vai transferido para lá. Na saúde não é bem esse o contexto, não é tanto isso que a gente busca, né? A gente busca trocar os dados para que esses dados acompanhem o paciente, né, ou o cidadão em toda a sua jornada de saúde. Eu acho que esse é uma... E muitas vezes um dado que no começo da vida ele influencia a sua saúde ao longo da sua vida. Então, diferente do mercado financeiro, onde são transações que é começo, meio e fim, né? momentâneo, você tem um contínuo, né, de informações que vão afetar o paciente, nesse caso, ao longo da vida. Quando falamos de interoperabilidade de dados na saúde, são muitos os desafios. Gostaria de saber se esses desafios são os mesmos para os diferentes integrantes do setor de saúde. Como eles podem ser endereçados conforme as particularidades de cada um deles. É uma cadeia longa, como é que a gente olha para cada um dos participantes dessa cadeia e quais os desafios para cada um deles? Essa é uma questão que também diferencia o setor de saúde, né? A gente tem entre esses elos da cadeia interesses muito distintos, né? Então, quando a gente fala de um prestador de serviço ou de uma operadora de plano de saúde, os interesses são distintos. Mas o que a gente também sabe hoje é que esse modelo ele não está trazendo os benefícios de forma sustentável da forma como seria esperado, né? Funcionou durante um tempo, agora a gente vive um momento difícil de crise e que, num momento como esse, a gente precisa trazer soluções, né? E no levantamento que foi feito, né, como a Isadora colocou, a gente evidencia isso. Tem muita coisa que é comum para todos, né, mas tem essa questão de que benefício eu vou ter, né? Existe quem vai dar o primeiro passo, né? Foi uma coisa que foi muito levantada durante... muito escutada durante, né? Uma coisa até, desculpa te cortar, mas uma coisa interessante é, com todas as pessoas com quem a gente conversou, na física, todos reconhecem a importância. E todos dizem valorizar a compreensão da jornada do cuidado, né? O cidadão, o paciente, desde que ele nasce até o finalzinho da vida, quantos são os pontos de contato dessa pessoa com o sistema de saúde? Seja público, seja privado, hora um, hora outro. Pensa quanto desperdício existe nessa cadeia como um todo. Todas as pessoas entrevistadas citaram essas duplicidades, citaram a dificuldade de você acompanhar essa jornada. Todos entendem a importância disso. Quando a gente sai da compreensão da pessoa física e fala, então, por que é que a sua empresa não faz? Aí a gente sente não, eu não vou ser o primeiro a dar este passo, né? Talvez por isso tenha esse movimento de verticalização do setor, né? Ou seja, os players querendo participar de mais elos da cadeia justamente para poder ter dentro de casa essa jornada como um todo, né? Acho que o desafio é como é que a gente expande isso para interoperar entre empresas, entre grupos, né? Acho que esse é um pouco do desafio. Mas fala um pouquinho mais dos desafios que vocês encontraram aí para os diferentes participantes dessa cadeia. Acho que tem uma questão que é cultural, né? Que também nos diferencia muito dos países europeus, por exemplo, né? E dos Estados Unidos, por um outro motivo, que foi muito mais top-down mesmo e com interesses econômicos, mas que é a cultura de compartilhamento. O Brasil não tem, né? O Brasil é muito acostumado a trabalhar em silos e a gente evidencia isso entre, né, as entidades da saúde suplementar e entre SUS e saúde suplementar, mais ainda, né? Então, esse é um dos grandes desafios que existe. O dado chega a ser um diferencial competitivo. Poder, exato.
Então, esse é um dos componentes muito importantes que está mais relacionado a uma questão cultural, né? Tem uma questão ética também. As pessoas citam muito, em primeiro lugar, não tanto da ética, mas do ponto de vista da qualidade desse dado, muita gente diz se preocupar com como esse dado seria inserido num sistema único, se a gente poderia acreditar na forma como o dado é inserido. Aí tem também a má-fé, né? Então, quem é que vai usar esses dados? Vai usar com que propósito? Será que todos os players agiriam de fato em benefício do paciente? Então, acho que essa questão ética aparece muito também, né, nos nossos levantamentos. Sim, e que para endereçar isso a gente precisa de uma regulamentação, né? Então, acho que esse é um movimento imprescindível. Exatamente definir que dados serão trocados, por quem serão trocados, com que objetivos serão trocados, como que vai ser feito o monitoramento de tudo isso. Tem que partir disso. E a gente tem, mais uma vez, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, todo mundo bastante avançado nesse sentido. A gente pode fazer da mesma forma como LGPD, que nós nos inspiramos no GDPR lá da Europa. A gente também tem um material muito rico aí para nos ajudar. Está começando, né, no mundo inteiro, mas já tem muita coisa muito avançada em relação ao que a gente tem aqui. E quando a gente fala sobre regulatório, eu acho que a gente não tem, assim como o sistema financeiro, um único órgão regulador forte que trate o sistema como um todo. Quem vai ser o nosso Banco Central? Essa é a pergunta. Foi criada a Secretaria de Saúde, de Informação, a Secretaria de Informação e Saúde Digital, ela foi criada, né, sob a gestão da Anistela Haddad, mas temos ainda um longo caminho pela frente e algumas definições muito importantes, né? Começou muito bem com o simpósio, né, que a gente recentemente viu, o primeiro simpósio internacional do SEIDIGE, mas temos um longo e árduo caminho pela frente. A boa notícia é que começamos, né? E acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela de uma certa maneira já é algum tipo de regulação de como usar os dados, né? E o dado da saúde é o dado mais sensível de todos. Eu sou sempre otimista, né? Eu acho que as coisas vão acontecendo em camadas, né? Então, eu acho que toda essa discussão de dados, como utilizar os dados para o bem do paciente, e interoperabilidade, ela começa a acontecer em alguns silos, né? E ela vai avançando pela sociedade. Você colocou muito bem, né? A própria criação da secretaria, né, no Ministério da Saúde já é um belo de um início da seriedade desse tema e encabeçado ali pela secretária Anistela. Então, acho que super interessante como isso, apesar de ser muito novo no mundo todo, né, o Brasil também começa a entrar nesse tema também. Falando um pouquinho de SUS agora, né? No Brasil, a gente tem o SUS, que é um sistema grandioso, com grandes qualidades e desafios, né? Quando a gente entra na questão da jornada do paciente, o paciente ele transita entre o SUS, entre a saúde suplementar. Como é que se dá a interoperabilidade nesse contexto, né? Qual a opinião de vocês quando a gente fala de interoperabilidade, não só olhando para o sistema suplementar ou privado, mas também agregando o SUS nessa questão toda? Bom, a gente teve na pandemia um exemplo, como você fala, né? Passos. E a pandemia, você acessando ali o Conect SUS, você via a vacina que você tomou na unidade básica de saúde e o resultado do exame do teste que você fez na saúde suplementar. Tudo ali integrado com um objetivo comum de contribuir para uma melhor condução da epidemia. E esses dados foram analisados e ações foram tomadas em cima desses dados, né? Então, ali é um embriãozinho de algo que já demonstra o valor disso, né? Então, você tinha ali naquele micro exemplo, eu estou chamando de micro exemplo porque a quantidade de dados é muito maior do que isso, mas o impacto daquilo gigantesco num momento dificílimo que a gente passou, né? Então,
Quando a gente fala de interoperabilidade de dados em saúde, é o tipo da situação que quanto mais players envolvidos, quanto mais fontes de dados utilizadas e trazendo esses dados para que a gente tenha a visão da jornada, né? Como a gente já tem falado por aqui. Mais é mais, né? Mais é mais. É o típico exemplo onde mais é mais. Potencialmente todo mundo colocando dados, né? Nos Estados Unidos agora eles estão trabalhando, até você que me chamou a atenção para isso, Jorge, nas redes das redes, né? Eles começaram a criar as redes de informações regionais e agora eles estão criando as redes de informações nacionais, que são para integrar os dados entre essas diferentes redes que se formaram, né? Para exatamente você ter cada vez mais informações para amparar a tomada de decisão, para poder fazer estudos em cima desses dados da população, para criar programas. Pensando até na sustentabilidade do próprio setor. Como um todo, né? Esse é um belo exemplo, né? De fato, a pandemia, e acho que todos nós vivenciamos isso, né? Num país do tamanho do Brasil, né? Com as diferenças, né? Diversas diferenças que a gente tem entre os estados, você ter todos os dias os dados de vacinação em tempo real, né? Já é um exemplo, talvez pequeno, né? Mas que possa exemplificar muito bem a importância de você ter informação para a tomada de decisão, né? Para onde que deveria ir a vacina, né? Qual estado está mais avançado, qual estado está menos avançado, como é que eu conecto isso com o número de infectados. Então, você começa a ter, de fato, né? E é um ótimo exemplo porque todo mundo vivenciou isso na televisão o dia inteiro, né? Todos os dias, de decisões baseadas em dados, né? E acho que talvez o que você colocou, Tereza, como é que a gente usa esse exemplo, né? Para mostrar a importância de conectar outros tipos de dados para a tomada de decisão. Acho que esse é um pouco do contexto quando a gente fala de SUS e saúde suplementar, como é que a gente usa e agrega todos esses dados numa base única para a tomada de decisão, né? Como é que a gente integra e sempre em benefício do usuário, né? Do cidadão que vai ter uma saúde de melhor qualidade, com experiência melhor. O custo do sistema tende a diminuir também, porque você tem um recurso melhor utilizado, enfim. Eficiência na veia. Todos ganham, né? Todos ganham. Principalmente o sistema como cadeia, né? Que vive um momento como a gente bem sabe. E quando a gente, em cima desses dados, começa a utilizar recursos de inteligência artificial, aí exponencial. O céu é o limite. E é estrutural, né? Não dá para a gente falar de um uso massivo de inteligência artificial sem você conseguir ter esses dados todos integrados numa base única, né? Feito engenharia de dados para ter esses dados organizados. Então, às vezes a gente está muito focado nesses buzzwords, né? Nessas palavras aí que chamam a atenção até pela mídia, mas para isso acontecer, né, a gente tem que trabalhar na estrutura, e a estrutura acho que é governança de dados, a interoperabilidade, você ter esses dados organizados todos, né? E, Jorge, isso traz também um dos resultados do levantamento, que é a heterogeneidade de conhecimento nessa linha até, né? Então, às vezes, algumas pessoas falam, mas são diferentes sistemas, como que a gente vai fazer para integrar esses diferentes sistemas? Tecnologia não é o problema. Existem inúmeras ferramentas disponíveis. Tem uma questão de priorizar esse investimento, que é um investimento que vai ter um impacto de mais longo prazo, né? E um resultado muito mais na cadeia, né? E no sistema de saúde como um todo, do que muitas vezes individualmente na instituição que começa a fazer. Mas é um passo muito importante e eu acho que isso é importante colocar. Para cada um desses problemas, LGPD, a falta de padronização de dados, existem ferramentas que resolvem de uma forma surpreendentemente mais simples do que se imagina. E a gente até entende como sendo um dos nossos papéis na produção desse paper, dentro desse grupo de trabalho,
a equalização dessa informação, né? Se há alguma coisa que a gente pode fazer em benefício do sistema a partir desse estudo, é justamente falar sobre isso, trazer o assunto para cima da mesa, né? A gente ainda enxerga um desnivelamento muito grande, não só de informação, como do próprio uso do dado, né? Quando a gente olha São Paulo e demais municípios, e quando a gente olha o Brasil como um todo, a gente vê que existe uma assimetria, de fato, como a Teresa falou, muito grande. Então, a gente não precisa ser pego de surpresa. Né? A gente pode começar a se preparar desde já. A gente pode levar informação, a gente pode falar sobre o assunto, a gente pode promover a discussão. Isso já é bastante, né? Falar sobre melhores práticas. Ainda no tema de interoperabilidade de dados na saúde, no contexto geral da área da saúde, quais são os desafios comuns a todos? É possível existir um movimento conjunto com o objetivo de superá-los? Qual é o papel de cada parte nessa busca? Um pouco do que a gente estava comentando há pouco, né? Assim, como é que a gente reúne todos os players para poder avançar nesse tema? Isso é fundamental, né? Colaboração, colocar os diferentes stakeholders, né, dessa cadeia, inclusive o cidadão, né, que a gente chama de paciente, e até a origem da palavra é porque é uma pessoa que ela fica com um papel mais de espectador, quando, na verdade, a gente deveria cada vez mais transformar o paciente num protagonista que vai assumir também a responsabilidade pela própria saúde, né? A gente hoje também fala muito de saúde como doença, paciente, mas a gente também sabe todos os benefícios de prevenção, enfim, acho que não vale a pena entrar aqui, não. Mas quando a gente fala de desafios, né, tem essa questão do desconhecimento, que é um desafio importante, que a gente vê que está em todo lugar, né, foi colocado. Um desafio que também é comum, a segurança da informação, é uma preocupação real. Aqui não é alguma coisa... precisa haver essa preocupação, tanto a partir da questão do consentimento dos dados, quanto questões mais tecnológicas mesmo, né? O dado de saúde é um dado que tem um valor de mercado na dark web. Então, é uma preocupação que precisam ser tomados os cuidados necessários, mas isso também não estamos falando E a questão aqui não é a interoperabilidade. Esse problema já existe independentemente da interoperabilidade. É a questão da segurança da informação. Então, ela não é algo que vem em decorrência da interoperabilidade. A questão ética, como a gente já falou... bastante, a cultura do para que vão ser usados os dados, a cultura digital, que tem um trabalho muito forte que precisa ser feito em cima disso. A gente fala do engajamento do paciente, mas tem engajamento e as ferramentas também para ajudarem o trabalho dos profissionais de saúde na ponta. Regulamentação. E pegando esse gancho, você comentou uma coisa, a Isadora colocou como o usuário como um protagonista, né? Acho que a gente vem no movimento nos últimos anos do usuário ter cada vez mais informação, né, sobre a sua própria saúde, sobre saúde em geral, né? Isso traz uma expectativa do usuário também diferente, né? Então, ela já e até uma expectativa que vem de outros setores também, né? De uma jornada mais fluida, né? De informações que estão disponíveis, né? Para ele mesmo e também para os próprios profissionais de saúde que vão atendê-los. Isso é uma expectativa do usuário que a gente sabe que o sistema hoje ele é muito fragmentado. Então, o que você colocou de colaboração entre os diferentes players é até em função de um melhor atendimento para o seu próprio usuário, o seu paciente, o seu cliente, né? Fala um pouquinho disso, né? Como é que você vê? Eu sei que a gente já comentou que não é uma questão de tecnologia, é muito mais uma questão cultural e de incentivos, talvez, né? Sem dúvida.
E acho muito interessante isso que a Isadora trouxe, né? Que na pessoa física todo mundo acredita, porque todo mundo se vê como paciente. Todo mundo vê valor em você ter uma coisa simples, que deveria ser básica, que é eu consigo ter o meu histórico de saúde disponível, onde eu consiga acompanhar e não precise ficar... toda vez que eu vou a uma consulta, tenho que repetir, mas tomei vacina, não tomei vacina, antecedente familiar. Você não precisaria ter nada disso na sua cabeça, poderia estar tudo em algum lugar, o resultado dos exames que eu fiz. Então, quando você se coloca numa posição em que, se eu chegar num pronto-socorro, porque eu sofri um acidente no meio da rua, alguém pode ter acesso a tudo isso e eu posso evitar um medicamento, o uso de um medicamento porque eu tenho alergia, ou alguém já saiba, não, ela é diabética, então muito provavelmente o que aconteceu é decorrente de uma hipoglicemia, talvez. Então já direciona, né? Então, como indivíduo, né, eu consigo ver esse valor. Né? A questão é transpor isso para as instituições. E eu acho que a própria instituição, né, quando a gente fala da ineficiência que existe hoje no setor, quando a gente fala na duplicação de exames, quando a gente fala em custos excessivos desnecessários, eu acho que as instituições também entendem isso. Mas às vezes tem gente que se beneficia com isso. Esse é... Aí que tem os conflitos de interesse. Né? Exato. A ineficiência de um é lucro do outro. Mas me desculpa. Não, eu acho que é isso. Tem um desalinhamento de interesses mesmo, né? De incentivos. Então, também dentro das empresas, elas entendem o benefício. A questão é dar o passo para fora, né? Entender a importância de você não ganhar sozinho. Entender, ganhar como setor. Ganhar como setor. E assim, né, a gente falou sobre sistema público, sistema privado. A realidade hoje, apesar do SUS ser belíssimo, né? Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer algumas unidades básicas de saúde em um estado. É sensacional, é espetacular o trabalho que é feito. Né? Aqui no Brasil a gente vive uma situação de escassez de profissionais, de serviço. É muita gente, aqui no Brasil não, desculpa, em São Paulo. Né? Mas é espetacular o que é feito no SUS nesse Brasil afora. Né? Mas ainda tem muito espaço, mesmo para o setor privado, ampliar a abrangência. Né? Então fica uma visão de... não, deixa eu continuar ganhando aqui no meu mundinho, dessa forma que eu estou acostumada, quando, na verdade, a gente poderia expandir a pizza. Né? Eu vou diminuir um pouquinho o pedaço da minha pizza, mas numa pizza com um tamanho muito maior. Proporcionalmente, todo mundo vai ganhar. Né? E acho que vale, especialmente no setor da saúde, a gente lembrar que não é uma coisa em substituição à outra. Né? O cuidado sempre vai depender do contato humano. O que a gente está dizendo é a tecnologia a serviço de todos os profissionais da saúde, porque eu acho que essa é uma outra questão. Né? A saúde sempre vai demandar um cuidado pessoal, olho no olho, né? Uma boa interação entre médico e paciente, entre os diversos profissionais da saúde e o paciente. A questão da empatia também. Exato. A humanização que tanto se discute. Você usar a tecnologia a seu favor. Em prol, potencializando eu acho essa que é atuação. Isso, Teresa, assim, quando você tem o tal do high-tech, high-touch, né? Você consegue ter muito mais empatia e um cuidado mais humanizado se você tem informações daquele usuário, paciente. Né? Você vai prestar um melhor serviço. Sem dúvida. E tirando uma burocracia enorme também do colo. Que a tecnologia faz esse pedaço. Né? Automatiza um monte de coisa para que o profissional, o tempo do profissional, a expertise do profissional, o conhecimento do profissional seja utilizado da melhor forma. Sem precisar fazer aquilo que pode ser feito pelo computador. Exato. Pela tecnologia. É aliar, né? High touch, high tech. Exponencializar. Inclusive, tem um livro que eu li em 2014. O acesso até, né? Tem isso. Que compara o
livro de 2 professores do MIT, que compara a transformação que a máquina a vapor fez pelos nossos músculos com o poder que o digital, a inteligência artificial, tem de expandir o poder do nosso cérebro. Eu achei genial aquilo. Com a máquina a vapor, a gente pôde percorrer distâncias, carregar peso de uma forma que era impossível antes. E foi uma enorme transformação. Essa mesma salto, agora a gente pode fazer para expandir o alcance do nosso cérebro usando o digital e a inteligência artificial particularmente. E dando mais acesso à tão desejada equidade do cuidado, utilizando a tecnologia. Dentro desse contexto que agora não é mais... a saúde digital é uma coisa muito mais abrangente do que falar de tecnologia. Não é um novo comportamento do cidadão que faz tudo pelo celular. Por que eu não consigo agendar um exame? Por que eu não consigo... É pensar a saúde de uma forma diferente. Exatamente. Né? Exatamente. Realmente uma transformação. Muito legal. Queria agradecer, Isadora, Tereza, muito obrigado. Muito obrigada, Jorge. Prazer.